E agora no canal do Viriato, a matriz GE McKinsey. A matriz GE McKinsey é uma ferramenta criada pela consultoria McKinsey a pedido da GE, General Electric, na década de 70. A GE foi fundada por Thomas Edison para explorar o ramo de energia elétrica em 1878. A GE enfrentava, na década de 70, dificuldades para analisar o seu posicionamento estratégico devido à variada gama de investimentos que possuía. Não conseguia valorar ou hierarquizar suas aplicações de recursos ou ainda os produtos que negociava de maneira satisfatória. A consultoria McKinsey foi contratada para ajudar a solucionar esse problema e dar o suporte necessário para decidir, objetivamente, como priorizar os investimentos, selecionando aqueles que deveriam ser mantidos, iniciados ou eliminados. Partindo da matriz BCG, Boston Consulting Group, a consultoria desenvolveu o seu modelo próprio, que é uma atualização ou complementação dessa primeira matriz. Definições gerais. A matriz GE McKinsey é uma consagrada ferramenta que tira uma fotografia daquele momento, baseado nas informações existentes. Procura definir o nível de importância e os rumos de cada um dos diferentes investimentos que a empresa possui. Ela dá suporte para a tomada de decisões, aumenta a eficácia e a eficiência, analisa o portfólio de produtos e de investimentos e destaca os seus pontos fortes e fracos. Ajuda a selecionar produtos, indústrias e mercados mais atrativos. Pode definir prioridades e decidir quais investimentos devem receber mais ou menos recursos. Auxilia no desenvolvimento de diferentes estratégias. É usada na decisão sobre quais produtos ou mercados não deverão permanecer. É fundamental para holdings e organizações que administram um grande conjunto de diferentes investimentos e que participam de vários mercados distintos. Faz mais sentido quando aplicada em um portfólio com um certo nível de complexidade e também pode ser utilizada em estruturas mais simples. O gráfico da matriz GE. A matriz GE McKinsey é um gráfico do tipo cartesiano de tamanho 3x3. Possui duas variáveis, sendo, no eixo X, as abscissas, a força da unidade ou do produto no mercado em que atua. No eixo Y, ordenadas, temos a atratividade da indústria. O gráfico possui ainda 9 posições disponíveis com 5 categorias distintas, cada uma com orientação própria para cada investimento, e são essas as categorias: investimentos prioritários, seguros, seletivos, limitados e perigosos, ou o PRICC-LIMP. Vamos ver agora cada um deles. E a primeira categoria é o investimento prioritário. Ele está na posição 3x3, ou no quadrante superior direito. São os investimentos mais importantes. São aqueles que devem ser acompanhados com mais atenção, uma vez que o mercado é promissor. A empresa ou um dos segmentos dessa empresa já se destaca nele, ou seja, já tem forte participação nesse mercado. A unidade é forte. No gráfico BCG são os investimentos do tipo estrela. A segunda categoria é o investimento seguro. Ele se encontra em duas posições no nosso gráfico, na posição 2x3 e na posição 3x2. São os investimentos considerados seguros e essenciais para a organização. Devem ter acompanhamento constante, pois são eles que tendem a garantir a sobrevivência da empresa, uma vez que garantem um fluxo de caixa constante. É o caso, numa padaria, em que pãozinho, leite e manteiga se encaixam nessa categoria. No gráfico BCG, são os investimentos do tipo
vaca leiteira. Sempre lembrando, no gráfico cartesiano, as posições são demarcadas primeiro no eixo x e depois no eixo y. Então nós temos 2 por 3, 2 é o x e 3 é o y, e depois 3 por 2, 3 é o x e 2 é o y. Outro ponto importante no gráfico GE é que 1 significa fraco, 2 mediano e 3 forte. Então, o investimento prioritário nós temos 3 por 3, ou seja, tanto a força da unidade no mercado em que ela atua, eixo X, é forte, assim como também a atratividade da indústria. Por isso, o investimento prioritário só tem uma posição. Já o investimento seguro, que nós acabamos de ver, possui duas posições no gráfico GE. A primeira é: se o investimento ou a unidade for 3, ou seja, a unidade for forte no mercado em que atua, e a atratividade da indústria em si for média. E também pode ser considerado investimento seguro quando a força da unidade for apenas 2, ou seja, a unidade é mediana, porém o mercado em que essa unidade atua é forte, ou seja, existe uma grande expectativa que esse mercado possa crescer nos próximos períodos. E dando continuidade, agora o segundo C, que é o investimento seletivo. Nesse caso, temos 3 posições no gráfico GE: 1 por 3, 2 por 2 e 3 por 1. Essas aplicações já apresentam um certo nível de risco. Elas podem estar ou devem estar no portfólio da empresa por diversos motivos, como, por exemplo, primeiro, as empresas terem a necessidade de fabricar 2 produtos que são complementares entre si, como é o caso de pneus e rodas automotivas, camisas sociais e gravatas, seguros de vida e de propriedade, fios elétricos e interruptores, etc. Observe que, nesses casos, e para a empresa em si, cada um dos produtos é o essencial e o outro tem a obrigação de complementar. Assim, o cliente acaba levando o pacote e evita de manter contato com um concorrente. Uma segunda possibilidade são investimentos que têm potencial para o futuro e que, caso aconteça, a empresa deve estar presente. 2 exemplos históricos e bastante interessantes são a Yamaha, que era uma fabricante de pianos e que passou a fabricar motocicletas. Observe que sua logomarca é formada por 3 diapasões. A Kawasaki, que também é uma fabricante de motocicletas, mas que originalmente fabricava navios. E uma terceira possibilidade de várias outras seria dificultar a entrada de novos concorrentes ou ainda realizar a defesa de mercado. Como, por exemplo, um comerciante que aluga 2 lojas próximas uma da outra para evitar concorrência, sendo que, nesse segundo espaço, ele pode utilizar como depósito da loja principal ou abrir um outro negócio. Por fim, no gráfico BCG, são os investimentos do tipo dilema ou criança-problema. E agora, entrando no LIMP, a quarta categoria, a expansão limitada. Ela possui 2 posições, 1 por 2 e 2 por 1. São operações de menor interesse, mas que proporcionam um fluxo de caixa. As aplicações de recursos são mais voltadas para a manutenção das operações. Pode existir a possibilidade de uma guinada no segmento, o que justificaria a sua manutenção no portfólio. Porém, a possibilidade de abandono não pode ser descartada. O exemplo das 2 lojas no investimento seletivo também pode se encaixar aqui, vai depender do contexto. É difícil categorizar esse tipo de investimento no gráfico BCG. Talvez pode-se considerar um posicionamento entre vaca leiteira e criança-problema, mas não tão atrativos. E agora a última categoria, a zona de perigo. Assim como no investimento prioritário, a zona de perigo só possui uma posição, que é a posição 1 por 1 ou o quadrante inferior esquerdo. As aplicações de recursos são direcionadas para a diminuição de prejuízos. A sua manutenção na carteira de investimentos, assim como numa das situações do investimento seletivo, também pode estar ligada a uma estratégia que tem como objetivo dificultar a entrada de novos concorrentes.
podem ter como destino final o desinvestimento e a saída de mercado. No gráfico BCG são os investimentos do tipo abacaxi. O orientador do gráfico GE. Além de tudo o que já vimos, o gráfico GE possui orientadores ou marcadores para cada um dos investimentos realizados. Esses orientadores possuem a seguinte configuração. Em primeiro lugar, um círculo, que no nosso exemplo serão 4. Cada círculo vai representar o mercado de atuação daquele investimento. Sendo assim, serão 4 tipos de mercado. Quanto maior esse círculo, mais atrativo e importante para a empresa é o mercado de atuação. Então, no nosso caso, nós temos, no número 1, o segmento de fogões. Nossa empresa fabrica e comercializa fogões, e assim sucessivamente. No número 2, nós temos o segmento de enceradeiras. Fabricamos e comercializamos enceradeiras, sendo esse o mercado menos importante. Número 3 são os televisores e número 4, as geladeiras, que, como podemos ver no gráfico, esse é o segmento mais importante do nosso conglomerado. O item 2, que compõe o nosso marcador, é a fatia de pizza. Ela representa a participação percentual da empresa no respectivo segmento ou mercado. Quanto maior a fatia, maior a participação da empresa. No nosso caso, temos como menor participação percentual o mercado de fogões, representado pelo número 1. O mercado de televisores, o número 3, é o que apresenta a maior participação percentual, com a nossa empresa respondendo com cerca de 50% do total do mercado. Porém, nosso segmento principal é o de geladeiras. Veja que, apesar de uma participação percentual inferior, ou seja, a fatia de pizza é menor em relação ao de televisores, esse mercado é grande. Perceba que o círculo é bem maior e o faturamento que ele proporciona para a nossa empresa também é superior. Por isso que tal mercado, o mercado de geladeiras, é o mais importante. Por fim, temos ainda uma participação de 25% no segmento de enceradeiras, que é o mercado número 2. Isso demonstra a força da produção desse produto na nossa empresa. Mas o mercado não é grande e, como consequência, no nosso caso, o faturamento também não. O terceiro e último item do nosso marcador é uma seta, que demonstrará nesse momento, ou seja, no momento em que confeccionamos nossa matriz, a tendência de cada um desses investimentos, com base nas informações existentes. Quando o mercado não apresenta uma seta, temos a indicação da expectativa de manutenção. Não se espera grandes alterações desse mercado. E agora, um exemplo da matriz GE. Vamos agora desenvolver um rápido exemplo de uma análise seguindo a matriz GE. Então, no nosso exemplo, vamos observar o mercado de fogões, o mercado número 1. Veja que a seta aponta para cima, o que significa que, pela expectativa existente, expectativa essa que pode ser fruto de um relatório do órgão do setor, no caso, algum órgão varejista de eletrodomésticos, deve-se esperar um aumento nesse segmento, ou seja, acredita-se que o mercado crescerá nas próximas semanas, nos próximos meses ou no próximo ano. Se isso realmente ocorrer, teremos um deslocamento para cima e um aumento no tamanho do círculo, como podemos ver, com a nossa empresa procurando manter o seu nível de participação nesse mercado. Os investimentos devem estar direcionados para atender esse crescimento. Não se pretende, nesse caso, e pelo menos não nesse momento, aumentar a participação percentual, apesar da boa expectativa. Vamos agora observar o mercado número 2, que é o segmento de enceradeiras. Nesse caso, a tendência ou a expectativa esperada é a diminuição percentual da participação da empresa nesse mercado. Talvez porque espera-se a entrada de novos concorrentes. Observe que o mercado em si será o mesmo. O deslocamento é, portanto, para a esquerda, como mostra a seta,
em direção à origem do gráfico. A empresa irá perder participação percentual. A unidade ficará mais fraca nesse segmento. Podemos observar também que não existe, de fato, um grande interesse nessa área, provavelmente porque só se participa nesse segmento, no segmento de enceradeiras, apenas para atender algum interesse mercadológico. Por exemplo, por ser uma fabricante de eletrodomésticos, os clientes esperam que também se faça enceradeiras. O mercado número 3, o de televisores, vai ser o mais interessante. Nele, espera-se um movimento diagonal. Entende-se que o mercado vai aumentar, o que vai direcioná-lo para cima, com o aumento do círculo. Só que, nesse caso, e por qualquer motivo, a empresa manterá a sua produção, pois não há interesse em se produzir mais televisores, pelo menos não nesse momento, nem que seja para a manutenção da participação percentual de mercado. Por isso, teremos como consequência a diminuição da fatia de pizza, pois alguma outra empresa aproveitará essa brecha. Como podemos ver, a participação cai de 50% para 25%. E por fim, o mercado número 4. Esse é do maior interesse, a menina dos olhos da nossa companhia. Além de estar bem posicionada, a empresa investirá para, no mínimo, manter a sua participação percentual. Talvez seja por esse motivo que, apesar de promissor, não ocorrerão investimentos no mercado de televisores. E esta foi mais uma apresentação do canal do Viriato. Veja os nossos vídeos, é só clicar no quadrinho. Eu te aguardo lá, muito obrigado e até breve.